Boa noite, vamos iniciar o estudo do Passo 9, o Mistério de Belicena Vilca, capítulo 12 do Epílogo. Poderíamos ter atuado esta mesma manhã, mas tio Curte preferiu aguardar até o anoitecer e empregar o dia para repassar até o último detalhe da Operação Bumerangue. A havíamos batizado deste modo, um pouco em burla e um pouco sério, considerando que, analogamente àquelas armas australianas, os golpes de Bera e Birsa retomariam contra quem os lançaram. Às 19 horas o equipamento já estava carregado e nós estávamos prontos para partir. Às 19h30 saímos de casa, pois o anoitecer impedia que alguém se assombrasse ao ver-nos vestindo fardas militares. Deitados na varanda, os cães eram a imagem da tranquilidade canina. Nós também conservávamos a calma. E já não pensávamos em nada. Conhecíamos todos os detalhes do que tínhamos que fazer e nossa única preocupação era atuar o quanto antes. Tio Curte tomou as guias dos cães daivas e os pôs em alerta. Ambos pararam bruscamente e, movendo-se com prodigiosa sincronia, retesaram seus músculos e moveram as cabeças acima, como que farejando no ar um rastro inconcebível. Eu permaneci atrás de tio Curte, levava na coluna, presa com cordas, a garrafa de ácido e pendurada no ombro, pronta para disparar a impecável itaca. Ao fim decidimos vestir-nos com o uniforme de comando por ser infinitamente melhor para a ação, ainda que logo representasse um problema se fôssemos vistos por outras pessoas. Mas o que importava esse risco, frente à possibilidade de suprimir os assassinos orientais? Se a sorte das armas nos resultaria adversa, não havia retorno, e se triunfássemos, logo acharíamos um modo de obter outras roupas. Ao acaso, os assassinos não iam também disfarçados sem se importar nem um pouco com o que opinassem as testemunhas? Tinha, pois, as duas mãos livres, com o propósito de cumprir as intenções de tio Curte. Deve-me tomar pela cintura apenas quando começar a elevar-me. E quando estivermos no espaço, recorda que tem por sua atenção o tempo todo, que tem que pôr sua atenção o tempo todo em mim. Nem por um segundo pode se distrair, pois correrá o risco de separar-se de mim e perder-se em algum dos inumeráveis mundos da ilusão que atravessaremos. Uma vez saídos do contexto habitual de nossa vida, o único modo de que ambos continuemos juntos, coincidindo no tempo e no espaço, é manter entre nós um nexo volitivo. E isso é o que fará ao manter-me sob contato visual e tátil. Parecia que já partiríamos e me preparei para pegá-lo pela cintura ao seu menor movimento, mas se voltou novamente para fazer recomendações. A escopeta está na bandoleira? Apenas com os pés no chão da chácara deve soltar-me e pegar a arma. Sim, tio, sim. Nefe Arturo chamou-me em outro tom extremamente afetivo. Sim, tio Curte. Talvez seja a última vez que nos vejamos. Não quero ser pessimista, mas por via das dúvidas, despedimo-nos aqui. Não, não! Exclamei, horrorizado, tratando de expulsar os pensamentos negativos. Depois do que aconteceu à minha família, não podia pensar sem encher-me de temor na possibilidade de perder também o tio Curte. Nada de mal nos acontecerá. O triunfo é certo. Seremos como o bumerangue que volta às mãos de quem o jogou, devolve o golpe e se detém. Mas de nada me valeram seus argumentos. Ou meus argumentos. Tio Curte se voltou completamente e abraçou-me efusivamente. Adeus, Nefe, disse com nostalgia. A vida não nos deu oportunidade
e nos conhecermos melhor. Não obstante, foi muito bom ter você em Santa Maria esses meses. Devolveu-me a fé na sabedoria hiperbórea, ao trazer as respostas que aguardei por 35 anos. Agora arriscarei minhas últimas forças na mais demente missão que já me pagaram. E isso também é necessário para a estratégia do Führer. Como sempre, não compreendo por quê, mas sei que é assim. Adeus, Nefe Arturo. Nos veremos no final. Ao final da Operação Bumerangue ou quando aconteça a batalha final. Fiquei com um nó na garganta. Não tive coragem para dizer-lhe adeus. Só o abracei com força. Entretanto, o tio Kurt seguia sendo o mesmo cabeça dura de sempre. Partamos, pois, propôs. Recorde somente que, aconteça o que acontecer, não me separarei do único princípio que compreendo. Sim, já sei, tio Kurt. Por Votan, não me repita mais. Os imortais não podem morrer. Seriam 19h45 do dia 26 de março de 1980 e já havia escurecido bastante em Cerrilhos. Tio Kurt deu a primeira ordem a Yin e Yang e instantaneamente começou a produzir-se o fenômeno. Levitaram-se lentamente para cima os cães Daivas e tio Kurt, que parecia dispor de um efetivo ponto de apoio debaixo de seus pés. Tal ponto de apoio a mim não alcançava, e por isso me apressei a tomar sua cintura, ficando literalmente suspenso no ar, sem base alguma, e comprovando que tio Kurt se encolhia, comprovando meu peso morto. A ascensão se prolongou uns segundos, até que perdi a noção da altura. Nesse interim, apreciei com o rabicho dos olhos as copas das árvores, os telhados das casas, e em uma praça o povo de Cerrilhos, iluminados artificialmente pelas luzes amarelas. Não nos movíamos uniformemente, e sim que a velocidade acelerava na medida em que ganhávamos altura. Em um dado momento, tio Kurt, além de Kula e Akula, plasmou mentalmente as ordens complexas e os cães Daivas, sem deter seu movimento, realizaram um voo Svipalung. A ordem procedente do Espírito Eterno teve o efeito de uma chicotada. E não só nos cães Daivas, eu também o senti. E comprovei o poder, o terrível poder capaz de demonstrar um iniciado hiperbóreo, um homem-deus. Se eu tivesse que referir-me ao tempo, diria que o voo sobre o tempo e o espaço não durou mais que um segundo. Entretanto, aquele fundir-se na negrura mais impenetrável não transmitiu a sensação de temporalidade, senão de eternidade, de estar fora da vida e da morte e de todo o transcorrer. Depois desse instante sem tempo, no que sem dúvida nenhuma experimentei a sensação de um salto, começou uma descida desacelerada, durante a qual reconheci novamente os objetos habituais. Céu, montanhas, casas, árvores, luzes. A viagem se compunha, pois, de 3 fases. Uma de subida acelerada, com percepção permanente do céu e das estrelas. A segunda do salto Svadilung, propriamente dito, a que carecia de toda visão contextual, salvo para tio Kurt. E a terceira, de descida desacelerada, na qual tranquilizadoramente reencontrei sobre mim o útero cósmico do céu estrelado. Seriam 22 horas ou 23 horas do dia 22 de março de 1980, quando meus pés tocaram o chão da chácara de Belicena Vilca, em Taf del Valle. Desci em terra firme e, não obstante, meus joelhos afrouxaram um pouco, até que aterrissou o tio Kurt, cujos pés estiveram a todo momento 1 metro acima dos meus. Repito que eu viajei pendurado em sua cintura, mas nem bem recobrei a estabilidade, soltei de tio Kurt e empunhei a itaca.
Ainda nem acabara de orientar-me e obedeci a um gesto seu que me indicava para agachar. Rapidamente tudo foi recobrando sentido para mim. Estávamos agachados atrás de um enorme automóvel negro, o carro dos assassinos orientais. Tio Kurt me comunicou com um dedo sobre a boca que fizesse silêncio e logo sinalizou em direção à frente, depois do automóvel. Olhei sobre o capô e vi uma casa, a não mais de 30 passos, derramando profusa luz até o breu exterior através de uma fileira de 3 janelas laterais. Ao que parece, o carro estava estacionado paralelamente ao vértice do ângulo da casa, o que nos permitia dominar, apesar das janelas laterais, a porta de entrada situada no outro. A porta, fechada, encontrava-se em um plano de 45 graus à esquerda. E até ali teríamos que chegar. Indubitavelmente contávamos com o fator surpresa. Os cães se haviam apertado contra o solo como serpentes, comandados mentalmente por tio Kurt, e ali ficariam. Avançaríamos até a porta quando um grito humano, um estridente alarde de dor, alcançou-nos no sítio. Lá dentro estavam torturando alguém. Então corremos até a porta o mais silenciosamente possível. E à medida que nos aproximávamos, um odor penetrante e doce foi o que primeiro nos chamou a atenção. Era uma fragrância como incenso de sândalo e resultava tão fora de lugar ali que nos olhamos perplexos. Ambos reconhecemos no ato aquele perfume por havê-lo sentido anteriormente em distintas e dramáticas circunstâncias. Tio Kurt no vale tibetano de Labrea e eu na cela de Belicenavilca, na noite de sua morte. Mas isso só durou um instante, pois o que vimos depois concentrou toda a nossa atenção. Capítulo 13. Mas como veríamos, aqueles não eram seres humanos comuns. Na metade do caminho, quando ainda não havíamos nos separado no plano da porta e não éramos completamente visíveis através dela, esta se abriu de um golpe para dar passagem a 2 homens de enorme estatura física. Um saltou para fora e o outro permaneceu no umbral. Contrastados pela luz interior, tínhamos à nossa frente os cavaleiros orientais, impecavelmente vestidos, com seus trajes ingleses de fina confecção. O primeiro que saiu foi Bera, empunhando um cabo com 2 globos, o Dodge fatal. Instantaneamente mirou a arma para tio Kurt, ao tempo em que seu rosto se decompunha de terror. Compreendi que o demônio humano não via tio Kurt, e sim ao signo de origem, a verdade absoluta do espírito que dissolvia a mentira essencial de sua própria existência ilusória. Assim mesmo ia disparar o raio mortal, mas tio Kurt foi mais rápido. Por reflexo, quase sem apontar, puxou uma vez o gatilho, e foi suficiente. O tiro acertou Bera no meio do peito, levantou-o a 1 metro de altura e o jogou vários metros atrás. Simultaneamente, eu, que não era precisamente um operador profissional, detive-me, apontei e disparei 2 vezes, acertando o estômago e o peito do demônio Birsa. As 18 esferas de aço do cartucho, sabiamente repartidas por aquela arma magnífica, arremessaram Birsa contra o batente da porta, sem dar-lhe tempo para nada. Pronto, tio Kurt, pronto, gritou tio Kurt ao ver que eu estava imóvel, resistindo-me a crer que tudo houvesse terminado. Prepara o ácido, Arturo. Apresse-se antes que se manifeste o Avalokitesvara. Avalokitesvara? Perguntei surpreso. Deuses? Avalokitesvara? A misericórdia? Essa era a falha de meu plano, sobre o que nos advertiu veladamente o capitão Kiev. Havia esquecido o Avalokitesvara,
Agora o via claro. E esse esquecimento podia fazer fracassar meu plano, inclusive custar-nos a vida. A grande mãe jamais permitiria que 2 de seus melhores filhos fossem destruídos. Não se ela pudesse impedi-lo. E essa era justamente uma das suas funções cósmicas. Proteger aos seus filhos animais homens, acalmar o medo de suas almas. E se ela conseguisse acalmar o medo de Bera e Birsa, ou sequer atenuá-lo, todo o meu plano cairia como um castelo de cartas. Inclusive poderíamos sofrer um ataque dos demônios, já recuperados, que então saberiam em que mundo nos encontramos. Analisar essas possibilidades me paralisava. Trabalhosamente soltei as cordas e peguei a garrafa de ácido das minhas costas. Tio Kurt, fazendo uso de extraordinária habilidade, já havia extraído o coração de Bersa, deixando em seu lugar um horrível buraco, pelo qual saía abundante sangue, que formava uma poça em torno de seu cadáver. Pôs o coração úmido dentro do chapéu cogumelo, que boiava sobre o sangue como uma grotesca réplica do barco Caronte, e rapidamente se lançou sobre o corpo imóvel de Birsa. Com certos talhos de faca de caça afiada como uma navalha, foi cortando o terno fino inglês e a não menos preciosa camisa de seda chinesa. E ao chegar à carne praticou uma profunda incisão central, que logo aumentaria até expor o extremo das costelas e a cavidade torácica. Dali seccionaria as artérias do coração, que nestes demônios estava situado no lado esquerdo do corpo. Tio Kurt sabia, descobri transtornado, e pensar que me atrevia a pôr à prova sua honra. Ele não só sabia que podíamos fracassar, também sabia porque podíamos fracassar. E não obstante soubesse, calou-se para seguir as ordens do Senhor de Vênus. Recordei a advertência do capitão Kiev. Ao finalizar a operação, logo verão o que não contemplaram no princípio, porque se o houvessem visto no princípio, os impediria de finalizar a operação. Avalokitesvara, ela era o que eu não havia contemplado a princípio, já que se houvesse suposto que sua piedade auxiliaria os demônios a superar o pânico, não haveria empreendido a operação bumerangue. E tio Kurt havia compreendido então. Ele, que se queixava de não compreender nada, mas havia se calado, porque sabia o quanto eu queria atacar os demônios. Por isso me fez comprar o ácido sulfúrico, sem dar-me maiores explicações. Ele também tinha uma teoria, conhecia um modo alquímico de neutralizar a proteção da grande mãe Binah, ou sabia como manter o pânico dos demônios. Em seguida sabia qual era a resposta. Sobre o ácido sulfúrico, só havia me dito que fixa a matéria orgânica em Saturno. Ao introduzir o coração, assento da alma, no ácido sulfúrico, estamos constelando a alma em Saturno, situando-a no princípio do universo e contribuindo à sua regressão involutiva. De acordo com o plano, a mim cabia introduzir os corações na garrafa de ácido. Mas agora, presumia que aquela recomendação apontava a outro objetivo, além do declarado por tio Kurt. Coloquei a garrafa no umbral da porta e a destapei. Tomei o chapéu cogumelo que acabara de receber o segundo coração e o coloquei ao seu lado. E não sem certa repugnância dispus-me a pegar os órgãos diabólicos. Foi então que me detive fascinado e logo fiquei paralisado de espanto. Está escrito: os corações pertencem a Avalokitesvara. O coração do animal homem, do homem de barro, recebe a proteção da grande mãe Binah por meio da inteligência de YHVH. E sua consciência crepuscular
recebe mais luz por meio da sapiência do grande pai Rokma. Capítulo 14. Como disse, ia tomar os corações humanos de Bera e Birsa, quando me detive fascinado. A causa foram as scintilla luminis, ou raios de lua, que começaram a brotar deles. Milhares de raios que saltavam em todas as direções, ora girando em círculos, ora em espiral, ora traçando curvas brilhantes de caprichosa forma, impediam-me de distinguir o fundo do chapéu, ou ainda o próprio chapéu. Fascinado pelo espetáculo, encantado, talvez hipnotizado, recordei sem querer a definição do alquimista Kunrat, que disse: Scintillae animae mundi ignae, luminis nimirum naturae, ou seja, são raios ígneos da alma do mundo que se evidenciam na natureza. Tais scintillae acompanham sempre as fases da alquimia. E nesse momento estavam presentes todos os elementos do opus. No gabinete da natureza achava-se a matéria-prima dos corações, a aqua permanens del sulfur philosophorum. E encontrava-se presente Mercúrio, o grande artífex transmutador, por dizer, Tilkurt Shivatulku, representante de Votan, que é Hermes e que é Mercúrio. Girando em um turbilhão hipnótico, os scintilla luminis foram cobrindo meu campo de visão. Raios dourados brotavam agora de todas as partes e percorriam o espaço até apagar-se. Um espaço estranhamente carente de vento e de sons, como se a natureza inteira estivesse entretida em manifestar sua lumen naturae. Tirei a vista do chapéu cogumelo e da garrafa de ácido, invisíveis sob a vertente luminosa, e semi-anestesiado passei a vista ao redor. Do mundo inteiro pareciam surgir scintillae. Da casa, do chão, das árvores, que antes não vi, mas que se erguiam a 10 passos, de todas as coisas emergia uma aura dourada e cintilante, composta por miríades de scintilla luminis. O que aquela visão significava? A súbita atividade de um sentido novo, que fazia possível perceber o anima mundi, uma luminositas sensus naturae? Mas uma luminosidade maior atraiu minha atenção. Sob os cadáveres dos assassinos orientais, em efeito, começavam a elevarem-se 2 nuvens de vapor ectoplasmático, também cintilantes, devido à emissão e absorção de milhões de scintillae. A 1 metro de altura, aquelas nuvens se mantinham girando em espiral e nutrindo-se constantemente do vapor leitoso que emanava das poças de sangue. Como em um quadro da escola impressionista, como em uma obra de Henrique Matisse, eu via a realidade decomposta em milhões de pontos de cores, raios de luz que giravam com forma de elementum primordiale e da massa confusa do caos naturale. Com a visão saturada pela multidão de scintillae, senti que interiormente e irracionalmente uma voz me falava. Dizia, Iod, Iod, cada scintillae é Iod, um olho de Avalokitesvare. E em todas as scintillae há 2 que são o uno, são as scintillae unas, as mônadas de Bera e Birsa, que não podem morrer. Já escaldado pelo acontecido em Santa Maria, foi só escutar essas vozes procedentes da alma, da minha própria alma, influenciada pela grande mãe, e remeti-me à Virgem de Agartha. Sim, fechei como pude meus ouvidos, já que não podia prescindir a grandiosa Luminositas, e entreguei-me ao rapto da Virgem, do menino de pedra, cujo auxílio espiritual me permitiu manter-me naquele terrível momento. De acordo com o que ocorreu na sequência, teria sem dúvidas perdido a razão
se ela não apoiasse meu espírito desde a origem. Porque neste momento, quando a quantidade e a multiplicidade da cintila haviam alcançado sua máxima exaltação, todas se abriram em uníssono e mostraram um olho inexpressivo, um olho que era o mesmo olho repetido dementemente em todos os pontos do espaço. Toda a natureza, todas as coisas diferenciadas, tudo o que alcançava ver e perceber, fervia agora de olhos inexpressivos, de olhos semelhantes que indubitavelmente nos olhavam. E aqueles milhões de olhos de peixe, de oculi piscium, eram os olhos de misericórdia que se abriam para contemplar as almas de seus filhos amados, as almas de Bera e Birsa, que estavam desencarnando em meio a um grande terror. Analisando a cena, a forma geral dos entes em nada havia mudado. Todos são distinguíveis e reconhecíveis. Todos são nomeáveis como sempre. A árvore, o piso, a casa, o céu, a nuvem, os corpos, todos os objetos seguem sendo os mesmos. Mas agora apresentam uma vida cheia de olhos divinos, de olhos que miram com amor natural. Pensar na árvore toda composta de olhos, e na casa, no céu, também compostos de olhos, e pensar que os milhões de olhares da árvore para a casa, da casa para a árvore, e as de ambas ao céu, são os laços que ligam e religam aos entes e constituem a superestrutura da realidade. Uma estrutura de objetos ligados entre si pela vontade do Criador e pelo amor natural da Grande Mãe. Se já o havia imaginado, há de pensar que agora eu me encontrava nessa cena, espantado pelos onipresentes olhos de Avalokitesvara, a que tudo vê, ou que a tudo vê, e estremecido até a raiz de meus sentimentos, agitado em minha natureza emocional pelo intenso amor da Grande Mãe, por sua piedade ilimitada. Assim foi, pois primeiro a fascinação pela cintilae, e logo o espanto pela ebulição panóptica. E o espanto maior foi comprovar que meu próprio corpo estava constituído por milhões de olhos compassivos. E este fenômeno terrível, demente, explica porque minhas mãos se detiveram antes de tomar os corações do chapéu cogumelo. Nefe, Arturo, a voz de tio Kurt se fez ouvir de vários metros de distância. Sabia que isto ocorreria e sei o que está vendo. Não tema, que é tudo ilusão. Ainda podemos cumprir nosso objetivo. Pode ouvir-me? Sim, tio Kurt, respondi atordoado. Te escuto como se sua voz procedesse de longa distância e me encontro muito sugestionado por essa profusão de olhos que se manifesta na natureza, por esse monstro em que se converteu o mundo. Escuta-me bem, Arturo. Fará exatamente o que eu te pedir e responderá às minhas perguntas. Irá me comunicar tudo o que verá, pois aqui não há mais olhos que os seus. Todos os olhos de Avalokitesvara são ilusórios, são projeções de sua própria debilidade emocional. Fiz um esforço e voltei-me para a direção da qual vinha sua voz. Vi milhões de olhos brilhantes, vi que toda a realidade continuava impregnada ou integrada por olhos de peixe. Mas onde estava tio Kurt? Mas onde deviam estar seus olhos? Só vi 2 espaços vazios, 2 crateras de negrura impenetrável, 2 janelas abertas a outro mundo, e soltei um grito de horror e retornei o olhar até adiante. Está comigo, Arturo? Perguntou insolitamente tio Kurt. Sim, tio Kurt, respondi uma vez mais. Você realizará a obra.
Eu só colocarei, no princípio, o signo de origem sobre a pedra de fogo. Recordei as palavras de Birsa na carta de Belicena Vilca. Os homens mortais, homens de barro, que evoluíram a partir do barro, desde a pedra de fogo do princípio, que refletia uma mônada semelhante ao Uno, chegariam ao final indivíduos idênticos à pedra de fogo, como o Metatron, o homem celeste, o arquétipo realizado, o cordeiro filho de Biná. Seriam assim quando o tempo estivesse cumprido e cada um ocupasse seu lugar na construção, de acordo com o símbolo do Messiá. Seriam assim no dia em que o reino de YHVH se concretizasse na Terra e reinasse o rei Messiá, e a Shekinah se manifestasse. Tantos olhos, sim, aquela manifestação de Avalokitesvara, da grande mãe Biná, era também a Shekinah, como a qualificaria Zacarias. Essas raízes óticas da árvore de YHVH representam a Israel Shekinah. No princípio do tempo, o homem criado era como estrutura de barro. Ao final, seria como pedra de fogo. As tais pedras as plasmou irreversivelmente o signo da origem, transformando-as em pedras frias, em pedras não criadas, segundo se escandalizavam os demônios, marcando-as com o abominável sinal. Eles gravaram o sinal abominável na pedra de fogo, na qual cada alma dos homens de barro se assentava. E o signo abominável esfriou a pedra de fogo, Aben-Esh, e a tirou do final. Então, Coens, a pedra que deve ser lavada com lixívia no final, é a pedra fria que não tinha que estar onde está, porque não foi posta no princípio pelo Uno, pelo Criador. Pedra maldita, pedra de escândalo, semente de pedra. Eles a plantaram depois do princípio, na alma do homem de barro, e agora se acha no princípio. Transmutemini de lapidibus in vivos lapides filosóficos. Escutei tio Kurt repetir as palavras do Magister Dorn. Olha na Matrix. Vejo uma água dourada, uma aqua aureis, agitada por incontáveis raios de luz. É o ânima panoptes. Ponha os corações na Matrix. Sem pensar, busquei pelo tato o chapéu, extraí os órgãos viscosos e os introduzi pela boca da garrafa. Nem bem se misturaram ao ácido sulfúrico, uma emanação de vapor tóxico me obrigou a retirar a cabeça. Pela abertura do Uterus Philosophorum, surgiu durante um momento um vapor rubro, dando a impressão que o líquido havia entrado em combustão. Porém, logo se acalmou e um novo resplendor começou a brilhar do interior da garrafa, desta vez negro. Nesse momento apenas pude adverti-lo, porque tio Kurt queria que eu não tirasse os olhos do ácido e seu macabro conteúdo. Mas foi evidente que diminuiu substancialmente a manifestação morfo-ótica geral. O que vê agora? Perguntou de seu posto. O firmamento estrelado. Em efeito, o ácido havia mudado de cor, e agora a garrafa continha um líquido negro, nigredo, que se apresentava ou que apresentava uma superfície brilhante e iluminada por uma infinidade de cintilai fixas, raios de luz, que eram as estrelas de um particular microcosmos. O que vê agora, repetiu. O zodíaco, centenas, milhares de constelações, todos os arquétipos do universo estão nesse céu. O que vê agora, insistiu. Duas estrelas que se destacam. Duas estrelas mais brilhantes que todas as outras. Avançam
e se situam no lugar central, abaixo do pé da Virgem da Espiga, perto do Corvo. O que vê agora? Inquiriu. As constelações parecem mais vivas do que nunca. Os arquétipos vibram no céu. Animais de todas as classes se preparam para descer. Vejo-os e escuto seus sons. Em verdade, os sons dos animais celestes haviam se tornado tão reais que só ao deixar por um instante a vista da Matrix, compreendi que certamente alguns deles estavam presentes ao meu redor. Distingui com sobressalto 3 rugidos e por isso dirigi essa fugaz mirada ao redor. Eram o grunhido do porco, o latido do cachorro e o rugido do urso. Com crescente espanto comprovei então que as nuvens ectoplasmáticas que flutuavam sobre os cadáveres de Bera e Birsa haviam adquirido a inconfundível forma de javali. Sobre os cadáveres dos assassinos orientais materializavam-se enormes javalis brancos, que grunhiam ameaçadoramente e mostravam em seus corpos os 1000 olhos de Avalokitesvara, os 1000 olhos do Anima Mundi, os 1000 olhos do Uno, os 1000 olhos de Purusha. Os cães daivas haviam se aproximado, sem dúvida chamados por Tilkurt, e pareciam vê-los sem problemas, porque latiam com ímpeto incontrolável. Mas a maior impressão tive ao observar Tilkurt. Como explicar o que vi? Só talvez dizendo que sua forma mudava, que por momentos era Tilkurt e por uns momentos era um enorme urso irado, ursos terríficos. Mas tal explicação não seria de todo correta, porque certamente Tilkurt havia se convertido em um homem-urso. Era a fúria do Tilkurt, a fúria do guerreiro urso, o Berserk Gangr, a força que o transformava. Busquei a Tilkurt com os olhos e descobri um Berserker, a um guerreiro da ordem Einherjar de Votan, a um iniciado hiperbóreo nas Vrunas de Navutan. E a visão regressou espantada aos olhos, acompanhada por um violentíssimo rugido e um movimento compassado, quase ritual, de suas garras poderosas. Mas quando falou, era novamente Tilkurt. O que vê agora? Exigiu. As 2 estrelas mais brilhantes se transformaram em 2 javalis gêmeos. O que vê agora? Os javalis fogem apavorados e buscam a proteção de sua mãe, o dragão do universo. O que vê agora? Vejo os javalis abrigarem-se no regaço do dragão. E vejo o dragão. Tem 1000 cabeças e 1000 olhos. E em cada cabeça uma estrela de Davi. E em cada cabeça aparece o rosto de Biná. E suas 1000 bocas cantam a canção do cordeiro. O dragão acolhe em seus braços o cordeiro e os javalis. A destra e sinestra gruem sem cessar. E fazendo coro ao dragão e aos javalis, 3/3 das estrelas do céu cantam assim: Avalokitesvara, grande mãe Biná, já chega o holocausto final. O que vê agora? O dragão Biná sustenta com sua mão direita o cordeiro, enquanto que com a esquerda toma uma taça transbordante de lixívia humana. Agora derrama o conteúdo da taça sobre a terra. O que vê agora? As estrelas cantam. As mesmas estrelas cantam. Avalokitesvara, grande mãe Biná, sua piedade, lava a terra com a lixívia de Jeová. O que vê agora? A lixívia cai sobre a terra. 2 javalis brancos ocorrem no céu do leste a oeste, anunciando a viva voz: a peste, a peste.
Tudo que a lixívia toca perece. A terra se converte em um deserto de pedras. Só sobrevivem 144.000 que pertencem à casa de Israel. Mas estes fogem do deserto e se refugiam em um vale, que logo será inundado pela lixívia. O dragão e o javali se enfurecem porque ainda sobram as pedras do deserto, porque a lixívia não as calcinou e dissolveu como o resto dos seres viventes. O que vê agora? O dragão envia então ao cordeiro, custodiado por seus irmãos, os javalis brancos, a pastar na terra. Mas a terra está estéril, e o cordeiro desfalece entre as pedras, sem poder alimentar-se. O que vê agora? O dragão, dono de uma terrível ira, amaldiçoou as pedras e o deserto de pedras, e grita que buscará o cordeiro antes que o deserto cause sua morte. O que vê agora? A imunda lixívia caída do céu e a sujeira que conseguiu arrancar da terra escorreram até um vale, a leste do deserto de pedras, e formaram um grande mar. Éden e Paraíso são os nomes desse mar, e Tártaro e Társis são os nomes do deserto de pedras. O que vê agora? O deserto empurrou o cordeiro até sua borda, que é, assim mesmo, a borda do mar de lixívia. O dragão no céu voltou a gritar que auxiliará seu filho, que se acha entre o Éden e o Tártaro. O que vê agora? Os 1000 olhos do dragão, brilhantes como sóis, se concentram sobre o deserto das pedras e as pedras padecem de mortal sufocação. A maioria das pedras se abranda e derrete, e o deserto se torna um enorme lago de lava fervente. Só as pedras mais duras permanecem em seu lugar, mantendo com tenacidade sua forma separada. O que vê agora? Um terrível clamor se eleva do deserto, e sobre, além do dragão. As pedras reclamam ao incognoscível ajuda contra o cordeiro e contra a mãe do cordeiro, o dragão Biná, que lhe jogou a lixívia de Jeová e o separou da terra, e pretende calciná-los no deserto, por não servirem de alimento para o cordeiro. O que vê agora? Apareceu um sinal no céu. Uma virgem, mais negra que a noite, com a lua debaixo de seus pés, e usando uma coroa com 3 estrelas não criadas. É a Virgem de Agartha que veio socorrer as pedras em nome do incognoscível. O que vê agora? A descida da Virgem produz como um manto de negrura refrescante sobre o deserto, que havia se transformado em um lago de lava ardente, e traz imediato alívio às pedras. A presença da Virgem refresca e endurece novamente as pedras, porque se interpõe com sua obscuridade ante os 1000 olhos cadentes do dragão. E a Virgem porta uma espiga na mão, e vai deixando cair os grãos sobre o deserto de pedras. E as pedras que recebem os grãos se tornam imunes ao fogo do céu. Já não podem ser amolecidas, e ficam assinaladas com uma marca, um signo único que significa o negro, o duro e o frio. E a marca da Virgem se chama signo de Vril. O que vê agora? Agora o cordeiro está perdido entre as trevas, a dureza e a frieza das pedras. E chama com desespero sua mãe, o dragão Biná, porque as pedras ameaçam estrangular sua garganta ou submergi-lo no mar de lixívia. O que vê agora? A Virgem está grávida e grita pelas dores e angústias do parto. E apareceu outro sinal no céu, um dragão de um vermelho aceso, que tem 1000 cabeças e 1000 olhos e 1000 estrelas de Davi em suas cabeças. Sua cauda varre a terça parte das estrelas do céu e as joga na terra.
e descem sobre o mar de Lixívia, comandadas pela estrela Tubã. E o dragão também desce para cuidar do cordeiro e atacar a virgem. O que vê agora? O dragão se deteve frente à virgem, que estava a ponto de parir para devorar seu filho quando for dar à luz. E ela dá à luz a um menino de pedra, que há de reger todas as nações com um tridente de Vraja. Führer é o nome do menino de pedra. Mas seu filho foi protegido do dragão ao ser confundido com as pedras do deserto. E a virgem se refugiou no deserto, onde tem um lugar disposto pelo incognoscível para residir durante 2000 anos, 2188 dias. O que vê agora? Há uma batalha no céu. Christus Lúcifer, o capitão Kiev, e os Sidas leais se levantaram a lutar contra o dragão. O dragão apresentou batalha e também seus anjos imortais, seus chavalis e estrelas. Mas não prevaleceu nem houve lugar para eles no céu. Foi precipitado o grande dragão, que se chama Jeová Satanás, o que organiza o universo inteiro. Foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. O que vê agora? Ouço uma grande voz no céu que diz: agora chegou a libertação e o poder e o reino do incognoscível e o império de seu Cristo, porque foi precipitado o aprisionador de nossos camaradas, o que dia e noite os marcava ante a vista do incognoscível, mas os Sidas leais o venceram, pelo sangue puro, e pelo testemunho de valor que deram, pois não amaram a vida quente, tanto que retiraram a morte. Por isso temei, céus, e os que moram neles, ai da terra e do mar, porque baixou entre vós o diabo, possuído de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. O que vê agora? Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a virgem, que havia dado à luz o menino de pedra. Mas a virgem dispunha de 2 asas, do grande condor, e podia voar ao deserto e ao seu lar, onde resistiria por um tempo e por 2 tempos e metade de um tempo, longe da presença do dragão. O dragão vomitou por suas bocas atrás da virgem, lixívia como um rio, para fazer com que o rio a arrastasse. Mas o deserto ajudou a virgem. E o deserto abriu sua boca e tragou o novo rio de lixívia que o dragão havia vomitado. E ele escorreu até o mar de lixívia, onde estavam o cordeiro e os 144.000. E o dragão se enfureceu contra a virgem e foi fazer guerra contra os demais descendentes dela, os que exibem sua marca e têm testemunho de Cristo Lúcifer. E se situou na margem do mar de Lixívia. O que vê agora? Vejo subir do deserto um homem com o poder de uma besta. É um ser metade homem, metade urso, ou metade homem, metade lobo. Por momentos é como urso e por momentos é como lobo. Quando deve enfrentar as abelhas de Israel, é como urso. E quando há de lutar contra o cordeiro, é semelhante ao lobo. É o filho da Virgem de Agartha que cresceu como pedra no deserto. É o Führer que regressou para combater a guerra contra o cordeiro e os 144.000. Seu rugido estremece a terra, e a seu passo se levantam as pedras do deserto, as que levam o signo do frio. E as pedras geladas pela Virgem de Agartha são também homens-lobo, que uivam com fúria, que não pode ser contida. Não exagero em nada se asseguro que o rugido que surgiu neste momento do lugar onde estava Tilkurt
perguntando monotonamente que vê agora, fez estremer a terra. Eu descobri, quando vi sobre a superfície do aqua vitae, da garrafa, mas minhas palavras haviam adquirido uma formalidade profética que se conformava diretamente do inconsciente. Fazia tempo que eu não pensava no que dizia. Simplesmente expressava o que chegava à minha mente, que a essa altura não podia explicar se realmente o via ou o imaginava. O que, claro está, não era produto da minha imaginação. Era a transmutação do tio Kurt e seus bestiais rugidos e uivos. Nem os javalis ectoplasmáticos, que cada vez mais nítidos e patentes, se materializavam sobre os cadáveres dos assassinos orientais. Aos rugidos do homem-urso, os javalis respondiam com o maldito zumbido apícola que também conhecia agora. Mas quando o homem-lobo uivava, os javalis se jogavam a tremer, vítimas do pânico, em pelo ouriçado de terror e grunhindo em desespero. E eu, ao perceber o que ocorria ao meu redor, tratava de manter a vista hipnoticamente fixa na matriz com o ácido e os corações, contemplando umas visões que, por mais fantásticas que pudessem ser, eram menos terríveis que a realidade da chácara de Belicena Vilca. O que vê agora? Perguntou claramente a voz de tio Kurt. Até aqui o estudo de hoje, no Mistério de Belicena Vilca, da página 729. Na próxima oportunidade, continuaremos na página 730. Boa noite a todos e um bom descanso.